Devemos conhecer nossos arquivos com macros para não confundir com arquivos que contêm macros de vírus, pois são recursos muito bons para facilitar nos processos. Nesta aula vamos estudar como salvar e como executar as macros no Excel. Como salvar um arquivo com macros no Excel? Ok, para salvar um arquivo que contenha macros no Excel e eu poder manter essas macros para usar no futuro, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu venho aqui na guia Arquivo e vou executar o comando salvar como, normalmente como você conhece. Neste local aqui na parte superior, você escolhe a sua pasta. Aqui você vai definir um nome para este arquivo e nós vamos ter uma pequena diferença aqui no tipo de arquivo. Enquanto que nos arquivos normais do Excel, você usaria uma pasta de trabalho XLS, nós vamos usar aqui, pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel, XLS-M. Tá? Então, esta é a particularidade. Eu vou colocar aqui, vou modificar um pouco o nome da macro. Então, macros1, que é o nome do arquivo, habilitado para a macro. Dou um salvar. Perfeito. Agora eu clico aqui, vou fechar o arquivo e ao abrir a minha pasta, observe o que acontece localizando o arquivo e clicando duas vezes. Então, ele dará esta mensagem. Tá? Esta mensagem é devido ao nível de segurança do programa em relação a macros, porque macros estão relacionadas a vírus, que são programas ou comandos, como você viu que é a macro, mal intencionado. Tá ok? Como você conhece este arquivo, então você pode habilitar o conteúdo. Perfeito. E vindo aqui no gerenciamento, no gerenciador de macros, você tem as macros para poder trabalhar. Perfeito? O nível de segurança das suas macros, quando você salva, você define aqui no Excel, na guia desenvolvedor, no grupo de comandos aqui para código e em segurança de macro. Nesta janela, neste local, configurações da macro, você tem aqui as configurações. Perceba que está habilitado aqui, desabilitar todas as macros com notificação. Ele desabilita, mas ele te notifica. Então, nós temos outras opções. Por exemplo, essa daqui, habilitar todas as macros. Então, isso é perigoso, porque quando você abrir um arquivo que você não conhece e tiver uma linguagem, uma programação mal intencionada, você não receberá o aviso. E nem também aqui no desabilitar todas as macros sem notificação, que daí um arquivo seu que você conhece, você não consegue habilitar os comandos. Então, por isso, esta opção é a melhor. Ok? Vou dar um ok e retornar aqui para a minha área de trabalho. Vamos entender, então, as maneiras de executar as macros então, no Excel. A primeira maneira de executar uma macro é através do gerenciador de macros. Então, eu venho aqui e aciono ele. Seleciono uma macro, por exemplo, limpar dados e observem, vou colocar até do lado, observem aqui. Então, limpar dados, executar. Então, ele limpou os dados e fechou o gerenciador de macros. Vou reabrir. Outra maneira é através das teclas de atalho. Então, eu vou escolher aqui uma macro, venho em opções e vou definir uma tecla de atalho. I, calcularidade 2, opções, tecla de atalho O. E calcularidade 1, opções, tecla de atalho P. Então, defini 3 teclas de atalho. Posso fechar aqui, então, Ctrl P vai calcular esta idade que está em branco. Então, Ctrl P. Ok. Ctrl I limpa. Então, esse cálculo que apareceu, eu vou limpar. Ok. E este cálculo, então Ctrl P para recalcular. O de baixo aqui eu vou apagar manualmente, vou clicar fora e o Ctrl O vai colocar novamente aqui. Então, através de teclas de atalho. E uma terceira maneira é como eu fiz aqui com botões. Tá? Esses botões eu encontro aqui em desenvolvedor, na guia desenvolvedor e em controles. No inserir eu tenho controles de formulário e controles Active X. Nós usamos o botão. Eu clico e desenho na planilha. Quando eu solto, quando eu termino de desenhar, ele abre uma janela para atribuir macro, fazer um vínculo de uma macro com o botão.
No meu caso, eu vou usar aqui novamente o limpar dados. Vou dar OK. Perfeito. Ó. Então, eu vou limpar os dados, ó, limpou os dados desse local. Calcular e limpar. Então, são as formas de acionar, de executar as macros. Então, nesta aula, nós abordamos de maneira simples o assunto de macros no Excel para que você tenha um entendimento fácil e possa aplicar no seu dia a dia.